Oi, Zanza, boa tarde, bem-vinda, Ateliê, Joca Teixeira, bem-vindo, bem-vindo, pessoal. Que bomba, hein, gente? Ulisses, bem-vindo. Doutora Misilene, já convidei. Falhas também, doutora Rô. Falhas. Convidar. Misilene Amélia, convidar. Boa tarde. É, uma bomba benéfica, né? O Eligerd, não sei pronunciar esse nome. É, assim, já faz tempo que a FGV vem cometendo erros gritantes, grosseiros. A doutora Mislene acabou de entrar aqui. Já está convidada, doutora, aceitar. Eu vou deixar a doutora Mislene falar bastante, a doutora Rô falar bastante, tá bom, gente? Na última vez aí o pessoal reclamou que eu fiquei falando muito, né? Tô tentando aceitar aqui a doutora Mislene. Aceitar. Oi, Doutora, tudo bom? tudo, e você? Tudo, graças a Deus. Ah, que bom. Aqui a doutora Rô também acabou de entrar aqui. Vamos ver se ela Hoje eu me estou envia em o primeiro. casa, hoje é feriado aqui em Goiânia. Oh, beleza. O pessoal da última vez falou assim, Alisson, deixa a doutora Mislene falar, e é Olá, só você que tudo bom? fala. Olá, Doutora Rô, bem-vinda. obrigada. Obrigada pelo convite. Eu também agradeço. Tudo bem, doutora Rô? Prazer. Tudo, prazer. Estamos aqui nessa luta, né? Sim, sim, mas está sendo positivo. Começando a Graças a fluir. Deus. Então, doutora Rô já se apresentou aqui, a doutora Rô, nós já fizemos algumas lives aí no passado, eu ainda não sabia mexer ainda muito bem com o Instagram, e daí eu não consegui deixar salvas as lives, é uma pena, doutora Rô, mas a gente vai fazer mais lives aí, agora eu já aprendi a salvar aqui as lives para o pessoal futuramente acompanhar, né? Porque muitas pessoas estão no trabalho agora, outras pessoas estão fazendo outros afazeres e não podem acompanhar as lives nos horários que nós, às vezes, marcamos. Então, a da doutora Mislene eu já consegui deixar salvo aqui. Mas, como eu estava comentando aqui, doutora Rô, antes de você chegar, o pessoal da última vez falou que Alice, você falou muito, deixou a doutora Mislene falar, né? A gente queria que a doutora Mislene falasse mais e tal. E então, hoje, eu quero deixar vocês à vontade aí, comentando, né? Essa notícia boa, positiva, essa bomba maravilhosa, né? É uma notícia bombástica. E assim, o que eu estou muito feliz, eu estou muito animado, é que lá atrás, bem no iniciozinho, quando nós montamos o grupo no WhatsApp, o grupo da Errata, a primeira sugestão que a doutora Mislene deu, doutora Rô, foi que a turma que estava lá no grupo fizesse as denúncias no Ministério Público. Inclusive, foi a primeira sugestão, a doutora Mislene falou assim, olha, gente, já teve, ela fez uma pesquisa, né, bem no iniciozinho do grupo nosso no WhatsApp. Já teve uma interferência do Ministério Público, etc. Ela mandou a notícia lá no grupo, e aí a galera do grupo começou a se mobilizar e a fazer solicitações nos ministérios públicos federais, que são representados em cada estado, tem
tem um representante lá do MP, né, do MPF, e a galera começou a mandar, de vários estados, começou a mandar reclamação, e assim, eu percebo que a atuação do nosso grupo está sendo assim, muito forte, muito positiva e tem surtido efeito. Isso é muito legal, isso é muito, muito interessante. Fico muito feliz com isso. Sim, verdade, viu, Alisson? Eu, no início, fiz a pesquisa, né? Eu fui verificar a jurisprudência, até porque assim, eu não milito, né, especificamente nessa área. Minha área é trabalhista, é previdenciário. E aí, mas eu fiz essa pesquisa e observei que teve várias decisões do MPF. Eu falei, olha, a forma então da gente começar essa mobilização, a gente tem que acionar as instituições, né, que vão fazer a defesa, que vão resguardar o nosso ordenamento jurídico, né? E foi por isso que eu sugeri a ideia, graças a Deus, né? O grupo está de parabéns, né? A doutora Rô, você, Alisson, por ter mobilizado as pessoas, né? A buscar isso, foi muito importante. E agora as respostas estão vindo, né? A gente está assistindo o efeito aí dessa mobilização toda, né? Inclusive, eu queria até pontuar aqui, ontem só, que eu fui ver no grupo, que uma decisão lá do MPF, eu não me recordo qual, mandaram lá no grupo essa decisão, falava, né, que o resultado, o fato de você ter escolhido a sua peça não interferia no resultado prático, né, da prova. E, assim, eu fiquei indignada com isso, porque talvez eles não leram, né, a questão, mas o enunciado por si só, a gente vê, evidencia que existe sim uma violação à CLT, ao artigo da CLT, aos princípios basilares, né, que regem o processo do trabalho, né? Mas a gente tem que responder, né, pedindo, reforçando aí uma resposta à notificação para a gente continuar nessa luta buscando aí o apoio do MPF, tá bom? Sim, com certeza, perfeito. Doutora Rô, queria fazer uma apresentação inicial, alguma ponderação, por gentileza? Sim, sim, eu queria falar referente ali ao posicionamento do Ministério Público, né? Que realmente a gente percebe, como eu faço porta de provas, quando o pessoal... Doutora, o teu áudio está um pouquinho ruim. Eu não sei se você está ouvindo bem aí, doutora Mislene. O áudio da doutora Rô, está ouvindo bem? Estou. Uhum. Melhorou? Está um pouquinho baixo aqui para mim. Se o pessoal pudesse manifestar aí. Pode prosseguir, doutora. Ah, tá bom. Como eu faço porta de provas, então, na saída da prova, o pessoal já comentava sobre essa errata e o prejuízo que ela trouxe, né? Então, a gente levantou essa questão ali, fez um levantamento com o pessoal, a gente fez um vídeo, inclusive, onde a gente teve muita gente opinando ali, falando do seu problema, né? Então, assim, agora chegou a fase, né, que a gente está na fase recursal, amanhã, para aqueles que precisarem, né, se utilizar da errata, chegou a hora de a gente colocar ali no nosso recurso tudo aquilo que a gente passou, né? Logicamente, não se identificando, mas é um recurso que vai ser muito individual, né? Porque cada um teve um tempo suprimido na prova, teve outras pessoas que não conseguiram fazer a prova no início da prova, 2 horas esperaram para vir com uma informação, né? Então, assim, cada um teve uma historinha ali, né? Que vai ter que colocar ali no seu recurso de forma individual e trazer isso para ver o que é que a FGV vai resolver. Mas o que dá para dizer é que nessa luta toda, todo mundo está de parabéns, né? Porque a gente não desiste, e quem não desiste tende a conseguir, né, aquilo que almeja, e que todo mundo está de parabéns porque a gente não soltou a mão, né? E a gente está teimando ali porque houve realmente um prejuízo para o examinando e ele não pode pagar o preço, né? De ter ali estudado, que nem o Alisson fala, estudou anos, né? Se dedicou no cursinho, gastou dinheiro,
e daí chega na hora da prova e aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Que já vem acontecendo há vários anos, e a pessoa não tem o que fazer. Então, assim, um negócio é lutar, não deixar, né, esse tipo de coisa acontecer. E vamos lá, né, gente? Vamos lá. Já é um passo, né? Já é um passo. Tem que ter a aplicação, né, do que rege o edital, porque se, por exemplo, se você for fazer o exame da ordem e chegar atrasado, você vai ser barrado, você não vai fazer. Então, da mesma forma, a banca examinadora também tem que cumprir o edital e respeitar o ordenamento jurídico, respeitar, né, a organização da prova. Eu tive relatos de candidatos de casos que teve paralisação de até 1h30, né? Imagina, assim, eu, pelo menos, na minha experiência, quando eu fiz a minha prova da OAB, quando eu iniciei a peça, fui fazer a prova prática profissional, eu comecei pela peça, né? Porque eu trabalho primeiro na peça e aí depois que eu vou para as questões. Imagina se muitos desses tiveram esse mesmo raciocínio. Então, 1h30 ali, a pessoa perdeu, né, para poder estar elaborando, né, a prova, porque é uma errata que, de certa forma, ela induz, né, ela influencia, né, na questão em si. Então, a banca examinadora, o Conselho Federal, eles têm sim que cumprir, né, o que determina o edital. Eu ainda acredito pela anulação, né, eu ainda tenho convicção no Deus que eu sirvo de que essa prova ainda pode, a prova em si não, a questão processual pode ser anulada. Esses erros são reiterados, né, doutora Rô? Assim, eu venho desde o 32, né, venho acompanhando, inclusive hoje eu falei com o Paulo, que é assessor do doutor Gustavo Cisneiros, conversei com ele na hora do almoço por ligação telefônica, nós ficamos uns 40 minutos conversando, ele me falou muita coisa, assim, chocante, muita coisa chocante mesmo, né, de tudo que o doutor Gustavo... Eu perguntei para ele por que o doutor Gustavo Cisneiros parou de gravar os vídeos, né, aqueles vídeos que criticava, que contestava, que solicitava contas da FGV, da OAB, dos erros, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, e principalmente erros de correção. Porque o mais dolorido para o candidato é o fato de se dedicar exaustivamente, investir um valor alto durante 5 anos, e depois cursinhos, e CLT, e Vadmecum, né? E aí fazer a prova ali com dedicação, com empenho, e como se não bastasse os erros na primeira e na segunda fase, terem também a sua prova corrigida de forma errada, que infelizmente é muito comum. E o mais comum de tudo que eu tenho percebido também, desde o 32º exame, é que quando o candidato ele faz o recurso administrativo, a resposta da FGV é um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque, assim, você pega todas as respostas você pega 10, 20 candidatos e compara as respostas, é idêntico. É literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V. As respostas do recurso administrativo que os candidatos interpõem, né, perante ali no período de recurso. Então, isso é algo assim, muito chocante, ver esse Ctrl-C, Ctrl-V. E uma outra coisa também que ele sempre, o doutor Gustavo Cisneiro, ele sempre tem alguns vídeos dele falando sobre isso, é que a FGV, a OAB, ela não abre essa caixa preta de quem são os profissionais responsáveis por corrigir as provas de segunda fase. Quem são esses responsáveis? Será que esses responsáveis têm pelo menos o ensino médio completo? Os responsáveis que corrigem a segunda fase da prova, seja de direito de trabalho, penal, administrativo, enfim, empresarial. Será que esses profissionais que a FGV contrata são pessoas que cursaram direito? Que tipo de profissionais são esses? Será que eles têm competência administrativa para fazer essa correção? Essa é a grande questão. O judiciário não pode interferir em questões administrativas, mas administrativamente está havendo, dentro da legalidade, daqueles princípios da administração, né, da imparcialidade, impessoalidade, da publicidade. Não tem publicidade nesses atos administrativos
da OAB FGV. Não existe essa publicidade, essa transparência. E os candidatos ficam sem saber, gente, mas espera aí, eu coloquei aqui, a doutora Rô, né, tem bastante experiência com isso, né, eu coloquei aqui idêntico ao que está ali no gabarito, e aí a gente pega, coloquei aqui idêntico ao que está na prova, e a banca simplesmente corrige minha prova de forma errada. Então, são coisas que vão acumulando e que vão deixando os candidatos cada vez mais revoltados, ansiosos, tristes, né? E desacreditados aí, até mesmo da carreira da advocacia. Muitos acabam até desistindo, abandonando o sonho de ser advogado. Isso é verdade, Alisson. Eu mesmo ontem eu conversei com vários candidatos, né? Que fizeram, por exemplo, tiveram raciocínio jurídico para a peça de embargo de terceiros, no intuito assim, de motivá-los, de buscar, né, o seu direito, e muitos deles abriram mão, falaram, olha, eu vou continuar estudando, talvez eu nem vou advogar, né, assim, desacreditado, né, de toda essa situação, né, porque pelo que eu percebo, não foi só esse erro que teve especificamente nessa peça, né? Pelos fóruns que eu andei averiguando, teve outros erros, né? Também graves, né? Por parte da banca examinadora, e isso está sendo recorrente, né? Então, é mais um alerta para o Conselho Federal analisar, né, a lisura na aplicabilidade do exame, porque a gente tem que cobrar ali do examinando, né, o conhecimento jurídico e prático de acordo com o que rege o ordenamento jurídico, né? Então, você vê, por exemplo, na questão da peça processual, lá fala que o cliente, o réu, Jorge Machado, não vai comparecer à audiência e não vai nomear o procurador, né? Quem milita na área trabalhista sabe que o procurador é o advogado, né? Se, de certa forma, a banca fez a confusão entre um procurador e um preposto, de todo jeito está errado o dispositivo. Por quê? Quem milita na área trabalhista, o procurador é o advogado. Se fosse para nomear uma outra pessoa como representante, o nome que seria dado seria preposto, né? E não procurador. Então, quando você vê os princípios que regem o processo do trabalho, né? Princípio da conciliação, princípio da oralidade, em que as partes têm que estar presentes em audiência, né? O princípio da concentração dos atos processuais, em que a defesa é apresentada em audiência, você vê claramente a impossibilidade jurídica de apresentação dessa defesa. Por quê? Porque ocorre um ato inexistente, né? Devido a uma irregularidade processual que está relatada no próprio enunciado da questão. Não sou eu que estou inventando, né? Está relatado no enunciado da questão. Então, assim, é muito... Assim, eu, como advogada, eu fico assim, estarrecida de ver essa situação e não ver as pessoas se posicionar, né? Poucas pessoas, assim como a doutora Rô, né, que sempre está aí batendo firme nessa questão desses erros que estão sendo, né, levantados aí, mas eu fiquei estarrecida como advogada trabalhista, porque assim, o Conselho Federal admitir uma bizarrice dessa, né, de que vai ser aceita uma defesa trabalhista, o juiz do trabalho vai aceitar uma defesa sem que a parte esteja presente e sem que tenha a nomeação por escrito, no caso ali, do seu advogado, né? Então, o enunciado ele ficou falho, ele ficou mal formulado e, de certa forma, ele dá assim, mais de interpretação da possibilidade de apresentação de uma outra peça, né? Esse é o meu entendimento. Então, assim, hoje eu falo o seguinte, para quem fez embargo de terceiro, gente, não se sintam fracassados. Vocês não erraram a peça, né? Eu, com 13 anos de advocacia, eu posso te garantir e eu posso aqui, ó, desafiar qualquer juiz, qualquer professor de cursinho, que eu tive muitos questionamentos, de que, da forma que está denunciado, se algum juiz do trabalho vai receber essa defesa. Não vai receber. É um ato inexistente, né? Então, vocês que fizerem embargo de terceiro, não se sintam fracassados. Pelo contrário, né? Se sintam injustiçados.
porque vocês tiveram, sim, o raciocínio jurídico, né, para uma solução plausível, de acordo com o que determina o ordenamento jurídico, na solução da peça. Né? Então, esse é o que vocês têm que ter em mente, tá bom? Eu conversei com a doutora Rô sobre isso, nós tivemos uma conversa, assim, a gente sempre troca uma ideia, né, doutora? Sobre isso, o direito ele não é uma ciência exata, né? O direito ele não é a beleza do direito é isso, é que o direito não é uma ciência exata. Você vê no Supremo Tribunal Federal, às vezes ali, muda algum ministro ali, já muda totalmente a prisão em segunda instância, o STF decidiu, agora voltou o entendimento. Então, a beleza do direito é que o direito não é uma ciência exata, né? Assim, conheço a doutora Rô já de outros exames, desde o 32, né? Que eu conheço a doutora Rô, e eu tive essa conversa com ela. É claro que esse não é o tema da nossa live aqui, a gente vai falar sobre essa orientação do Ministério Público, essa recomendação do Ministério Público para o Ministério Público Federal, que é uma reaplicação dessa prova, né? Pelo prejuízo por conta da errata. Porém, foi interessante a senhora, a doutora Meselene, ter entrado nesse ponto, porque, assim, eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito enorme pela doutora Rô, mas eu, assim, data vênia, doutora Rô, nesse caso concreto, eu fiz embargo de terceiro. Sabe? E, assim, se a peça caísse hoje de novo, tornaria fazer embargo de terceiro. Porque eu entendo dessa forma também, que é um erro em procedendo, tanto é que para você, quando você, a notificação ali de 5 dias, quando você vai opor uma exceção de incompetência, que você tem 5 dias da notificação, quem é responsável por fazer a notificação citatória é a secretaria, são os servidores. Então, esse erro dessa notificação citatória por uma parte ilegítima, é um erro da secretaria do juízo, dos servidores do juízo, um erro em procedendo. E eu entendo dessa forma que a doutora Meselene falou, que o juiz vai extinguir o feito sem resolução do mérito, tendo em vista esse erro em procedendo dessa citação do Jorge Machado, que é o nosso, no caso da peça, prático profissional, era a pessoa com quem nós estávamos defendendo, né? A doutora Rô pensa de forma diferente, né, doutora Rô? Eu penso assim, que eu não vejo o Jorge como um terceiro, porque ele era parte do processo, ele era polo passivo na demanda. Então, ele não pode ser um terceiro. E outra coisa, eu vejo que o enunciado ele trouxe muito problema, muito erro, mas não se confunde, isso é um outro problema, isso não se confunde com o nome em iuris da peça. A peça... Doutora, o teu áudio está um pouquinho ruim. Eu não sei se é o fone, tá baixo para mim aqui. Continua baixo. Não sei se a senhora conseguiu desconectar o fone, ou de repente o microfone do fone, eu não sei. Para que eu estou tirando o fone. Melhorou bastante. Melhorou? Já melhorou. Tá. Olha só, eu não vejo a peça como uma contestação, porque apesar de todo o problema que trouxe ali no enunciado, uma coisa não se confunde com a outra, tá? Tu vai entrar ali com uma contestação e nela tu vai poder alegar qualquer erro dentro do processo. Só que a peça era contestação, porque o Jorge, ele era parte do processo. Ele não era um terceiro. E outra, para quem estudou nos cursinhos e fez aquela linha do tempo, ali só tinha uma petição inicial, gente. Só uma petição inicial. Por exemplo, todavia, digamos que o prazo ali onde tu foi procurado pelo Jorge era aquele dia que tu deveria entrar, naquele dia com a contestação, e tu não entrasse naquele dia, tu entrasse com embargos de terceiro. Talvez tu perdesse teu prazo ali, fosse revel, né? O que é que tu faria? Tu entraria só com embargo de terceiro ou tu entraria ali, tu contestava também? Isso é um assunto assim que ele dá margem para muito... Mas o ponto fundamental é que o artigo 674, salvo engano, do CPC, ele diz que para ser terceiro, tu não pode ser parte no processo. Ponto. E a pessoa ali, o Jorge, era parte no processo. Embora ele não tivesse sido citado, né, da forma correta, não tivesse procuração, isso tudo é discutível dentro ali da contestação. Esse é o meu ponto de vista. Sim.
Doutora, eu concordo, né? Eu tô que respeito o seu posicionamento, mas eu tenho que discordar. Como advogada trabalhista, assim, eu vou entrar no assunto, mas assim, só para puxar o gancho mais um pouquinho. A gente tem que se atentar ao enunciado. De fato, o artigo 674 do CPC, né, que se aplica subsidiariamente à CLT, ele fala que para opor os embargos de terceiro, a parte, ela tem que ser, não pode estar no processo, né? Mas quando você volta lá na prática, né, processual civil, o que perfaz a pessoa adentrar o processo, né? O que é a formação? É a triangularização processual. Isso. O que acontece? Esse elo aí só junta de que forma? Com a citação válida, né? Então, se a gente fosse atentar ao enunciado, ao que está colocando a problemática, há sim uma nulidade de citação, porque não houve o interstício mínimo ali, não foi respeitado o interstício mínimo entre a notificação e essa audiência, né? Então, eu alego, né, com base para recurso, para quem fez embargos, essa questão, que o enunciado informa, né, já deu margem ali de que houve a nulidade da citação dele. De certa forma, isso aí poderia ser uma preliminar para ser alegada na peça de embargos de terceiro, né? Então, a minha colocação, meu posicionamento é esse. E aí a gente também tem que se atentar também pelo seguinte, a gente está falando do processo de trabalho. Todos os atos são concentrados em audiência, né? A prova da OAB, ela tem que cobrar a prática profissional, né? Como é que você tem princípios da oralidade, princípio da conciliação, como é que você ali vai apresentar uma contestação sem estar presente na audiência, sem a nomeação do seu advogado, né? Não tem, assim, não tem uma lógica jurídica, né? De fato, o que o enunciado evidencia é que houve, sim, uma preclusão consumativa para a apresentação dessa contestação. Ele perdeu o prazo, ele não foi na audiência, ele não nomeou advogado. Se ele me procurar como advogada, eu iria interpor embargo de terceiro, alegando a questão da ilegitimidade e olhando por esse prisma, porque isso é o que o enunciado mostra, né? A gente tem que se atentar ao enunciado, assim, né? Não, com referência a respeito à sua opinião. Muitos professores de cursinho me questionou assim, doutora, mas é só um caso hipotético. Gente, a gente está falando de uma prova prática profissional. O exame da ordem, ele tem que cobrar ali a prática profissional. Ué, o que diz a prática? Você apresenta a defesa em audiência. Você não tem como apresentar uma defesa se a parte não tiver, o juiz não recebe a sua defesa, se a parte não estiver presente em audiência ou se não tiver a nomeação de um advogado, né? Porque é o que está falando lá o enunciado. Então, a gente tem que se atentar a isso. Eu ainda acredito ou na anulação ou na ampliação dessa tese, né? De fato, a gente tem que tentar corrigir esse erro. Ampliação no nome iure da peça, né? Eu penso assim... Aqui. Deixa eu só fazer um adendo. É que assim, ó, a gente, se nós fôssemos esquecer qualquer problema da peça, qualquer problema de citação, de procuração, qual peça cabível? Se ela tivesse toda redigida de forma correta, qual seria a peça cabível? Embargo de terceiro. Não. Ó, assim, doutora, olha só, sabe por que é embargo de terceiro? Deixa eu só falar rapidinho. O artigo 675 aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês, que é o artigo 675. Pode ser em qualquer momento. 675 aqui, não sei se está dando para ver aqui, ó, 675. O que diz lá o artigo 675 do CPC? Porque é aplicado subsidiariamente. O 675 ele diz assim, ó, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento. Tudo bem, mas acontece o seguinte... Então, assim, na regra processual, doutora Rô, na regra processual, ele pode ser oposto em qualquer tempo na fase de conhecimento, enquanto não transitado em julgado, e também após o trânsito em julgado, né, no cumprimento de sentença, né, ou seja, e no 674
204, voltando ao artigo anterior, fala que não necessariamente tem que haver constrição. A simples ameaça de constrição já faz com que... Mas a discussão ela não pode girar em torno disso, porque vocês estão longe no processo. Não está na execução, então não tem constrição. Né? Mas nós estamos na fase de conhecimento, doutora. Não, mas olha só, se tivesse todo o enunciado correto, se ele tivesse sido citado, se tivesse procuração, se tivesse tudo certo, qual seria a peça cabível? Essa é a minha pergunta. Embate a gente... Sabe por quê? Porque o Jorge Machado já tinha verbado a sua retirada há mais de 2 anos da sociedade empresária. Mas isso tem que ser arguído em sede de preliminar, como uma ilegitimidade passiva. Ponto. Ele pode arguir. Entendeu? Se fosse... tudo bem. Talvez, eu confesso para você que eu ainda, se fosse hoje, eu ainda oporia os embargos de terceiro. Por quê? Porque eu entendo que ainda processualmente é mais correto do que a contestação. Porque se fosse contestação, mesmo levando em consideração aquilo que nós já conversamos, o princípio da eventualidade, né? Que você tem que discutir ponto a ponto, tópico a tópico ali, mesmo assim, por ser parte legítima, o Jorge Machado, ele não teria legitimidade para contestar algo que o reclamante está pedindo em face da empresa, uma vez que ele não é responsável. Eu penso assim, né? Mas a gente sabe que a preliminar ela é analisada antes do processo, né? Aliás, antes das teses ali, né? Que ele iria rebater da contestação, né? A preliminar ela é analisada antes pelo juiz. Se o juiz ele entende que ele não é parte do processo realmente, ele vai excluir ele do processo e deu. É isso, gente. Entendeu? Perfeito. Pois vamos supor na prática. Vamos supor na prática. Você é advogado Jorge Machado. Você opõe embargo de terceiro. Isso chega lá na mão do magistrado. Antes da audiência. O que o magistrado vai fazer? Ele vai pegar aquele embargo de terceiro. Opa, de fato, com certeza, ele não tem legitimidade, porque está comprovado aqui que ele já se retirou e já verbou há mais de 2 anos a sua retirada. Então, eu vou, no mínimo, ele pode até não extinguir o processo em resolução numérica, mas, no mínimo, ele vai excluir o Jorge Machado da retirada do polo passivo. É o que eu entendo, né? Posso falar rapidinho? Rapidinho. Eu entendo a sua colocação, né? Porque, assim, o que a gente aprende no cursinho? É a segunda peça, você está no início do processo. O que é? Defesa, né? É a contestação, é isso que a gente aprende. Não é um raciocínio jurídico lógico, é um macete. Não, está no início do processo, é defesa, né? É isso que eles estão querendo passar. Mas o exame da ordem, ele tem que cobrar o conhecimento jurídico, né? O que acontece? Os embargos de terceiro, eles não são opostos apenas na fase de execução, e sim na fase de conhecimento também, né? Inclusive, tem decisões dos tribunais regionais, dos TRTs, né, no caso, onde que a parte ali, ela entrou com embargo de terceiro para alegar a sua ilegitimidade. Então, assim, por mais que a senhora, né, tenha essa situação, eu penso o seguinte, a gente tem que olhar sobre o prisma do conhecimento jurídico. A peça embargo de terceiro, ela é, sim, plenamente cabível, mesmo que se houvesse, vamos colocar, citação, mesmo que eu estou aqui justificando embargos, de acordo com o que está narrado na situação, porque ali, da forma que foi colocada, houve uma preclusão consumativa para apresentação da contestação, porque juiz nenhum do trabalho ia receber uma contestação com irregularidade processual, sem a parte estar presente em audiência. E aí é isso que a gente tem que se ater, né? Eu penso o seguinte, embargo de terceiro também seria a tese, né, cabível, né, para alegar essa retirada dele também, né? Então, assim, Então, caberia contestação e também embargo de terceiro, é isso? Sim. Se tivesse, não houvesse nenhum problema com relação à irregularidade, nulidade de citação, para mim caberia as duas peças. Por quê? Porque o CPC aplica subsidiariamente. Para nós falarmos sobre o MP, então, em uma palavra, assim, eu vou dizer a peça cabível, né? Para mim, por que era uma contestação? Só em uma única palavra. Aliás, uma frase. Porque o Jorge porque o Jorge era parte do processo. Só por isso.
Porque ele foi citado, né? Porque ele era parte do processo. Era Porque ele parte do ele ter estava sido ali citado, né? dentro. Então, a defesa, mas até por uma questão de economia processual, né? A defesa no processo alegando ali a ilegitimidade passiva dele. E eu queria ver também, ouvir, né, em uma só palavra do Alisson e da doutora Mislene. fala, Alisson, Uma aí. frase. Pode falar, doutora. Vou deixar Não, primeira dama. deixa eu entender. Ela está falando aqui que Uma frase. é contestação, Por ele, é contestação. por ele fazer parte do polo passivo já. Por ele estar no polo passivo. Tá, mas aí no enunciado tem a nulidade de citação. Como é que ele faz parte do polo passivo? A doutora gente tem Rô, que se atentar, a doutora Rô, ela está citando, a doutora Rô, ela está citando a parte A, o início do artigo 674 do CPC, que preconiza assim, quem não sendo parte do processo, vírgula. Então ela cita esse trecho, quem não sendo parte do processo. Então, pelo menos é o que eu entendi. Ela raciocina de que, uma vez que o Jorge ele recebe a notificação citatória, ele faz parte do processo. É isso, né, doutora? Isso. Até porque no final do enunciado ali, eles dizem que você foi procurado por Jorge. E se você foi procurado por ele, ele tinha conhecimento do processo. Como, não sei. Mas aí, a gente tem... Eu vou rebater, doutor. A gente tem que se atentar ao seguinte, o enunciado da questão, ele fala de uma nulidade de citação, né? No processo do trabalho, as nulidades, elas têm que ser apresentadas na primeira oportunidade que a pessoa puder falar no processo. O juiz, ele não pode declarar de ofício o aditamento dessa audiência, a parte tem que ir lá e alegar. Então, o que a gente aprende? Na formação processual, o que faz a pessoa integrar o processo é a citação válida. O Jorge foi citado? Ele foi citado, mas a citação dele foi inválida, é nula, entendeu? Aí o que acontece? Para ele covalidar essa citação, ele teria que apresentar na audiência. Ele foi na audiência espontaneamente? O enunciado fala que não. Entendeu? Então é isso que a gente tem que se atentar ao enunciado. Tá joia, meninas. Vamos lá então para o tema da nossa live. Ó, eu quero marcar uma outra live com vocês, doutoras. Não tô convencida ainda, hein? Não tô convencida. Nem eu. Nem eu. Eu acho que eu vou Mas olha só. Olha que a gente já discutiu sobre isso, hein? Né? Bastante. Essa é a beleza do direito, né? Essa filosofia do direito, o entendimento do direito. Assim, né? Isso é maravilhoso. Eu quero marcar outra live com vocês para a gente conversar mais sobre isso, porque é muito prazeroso, né? Debater o direito com respeito, né? Com polidez ali. É muito prazeroso, né? A gente discutir, a gente aprender juntos, a gente cresce, o nosso senso crítico, né? Fica mais aguçado. Mas, enfim, eu quero ler aqui a notícia que foi publicada pelo Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, que diz assim, o Ministério Público Federal quer a reaplicação de provas da OAB que prejudicaram os candidatos por erro em enunciado. Por erro em enunciado. Então, a priori, aqui eles não falam da errata, né? Testes práticos de direito do trabalho sofreram interrupções para a apresentação da errata, mas tempo de paralisação não foi reposto. Então, aqui, o Ministério Público Federal ele já está batendo direto que houve o edital foi ferido, o edital foi violado, uma violação direta do edital, que nós já viemos batendo nisso há bastante tempo. A doutora concorda que a questão está mal formulada, doutora? Sim, concordo. Tá. Uhum. Então, isso a gente entra em consenso. Porque se é para testar o conhecimento, para o bacharel poder trabalhar, que sejam, né, pelo menos, assim, uma história que dê para, né, tu resolver. Porque, nossa, aquilo ali tá tão confuso que é impossível, sabe, tu resolver sem que tu caia em alguma pegadinha mesmo. Porque essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. Uhum.
Eu achei muito louvável, viu, essa posição do MPF, né? Que seja, se vai anular ou não, não sei, eu ainda torço pela anulação, mas se não anular, que dê oportunidade de ser reaplicada uma prova justa, né? Porque nessa prova eu não vejo justiça. Eu vejo, de fato, a inobservância do ordenamento jurídico. Hã? Sim, doutora. Eu entendo que essa recomendação aqui do Ministério Público Federal é um aviso. É um aviso para a OAB e para a FGV. Né? É um aviso assim, contundente, taxativo. É a primeira vez que eu vejo uma interferência direta do Ministério Público Federal, né? Recomendando, no item A, eles recomendam a reaplicação, né, da prova. Né? Tá aqui falando que o Ministério Público recomendou a reaplicação a todos os candidatos que escolheram o direito do trabalho. Né? Ele preconiza direito do trabalho. Teve um outro colega que, bem no início da live, deixa eu ver se consigo encontrar aqui a pergunta dele, ele falou algo muito interessante. Entrou muita gente aqui depois. E também, Alisson, uma coisa interessante de se falar é que o Ministério Público deu 10 dias, né, para que a FGV informe o acatamento ali, se acatou ou não, né, as recomendações, né, sob pena de uma ação judicial. Então, não sei, assim, o que é que vai ser resolvido daqui para frente, mas eu acho que eles vão ter que dar um jeito ali, né, porque o número de reclamações foi bem extenso, né. Tá. Sim. O Alisson, sim. Me parece que alguém que está participando aqui colocou alguma coisa sobre a nulidade da citação, eu não sei quem que foi, parece que informou que a nulidade aqui a nulidade da citação, ela tem validade enquanto não foi invalidada a citação, né? Mas se a gente for olhar por esse prisma, aí o que ia caber? Também embaixo de terceiro. Porque embaixo de terceiro, ele pode ser alegado em qualquer fase, né, de conhecimento do processo e poderia ser alegado em sede preliminar dos embargos de terceiro. Né? Então, de qualquer forma, que não justifica tão somente, né, a aplicação, né, a interpretação de que só seria contestação. Né? O enunciado, de toda forma, ele dá margem de uma interpretação para a solução jurídica do caso de uma outra peça também, tá bom? Sim. Perfeito, doutora. Então, eu estou aqui com a íntegra da recomendação do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo, ele faz algumas recomendações, eu vou tá lendo aqui. Primeiro ele cita aqui, o Ministério Público, pelo Procurador da República, signatário do uso das suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127 caput e 129, inciso 3 e 6 da Constituição, bem como no artigo 5º, inciso 2, a linha D, inciso 3, a linha E, inciso 5, a linha A e 6º, inciso e parágrafo 6º, inciso 7º, a linha A, C e D. E da Lei Complementar 75 de 93, ele preconiza, né? Considerando que o Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, olha que interessante que o Ministério Público vem falando, sobre os interesses sociais individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como função a promoção do inquérito civil e da ação civil pública. Então já vem falando aqui, olha, a competência para oferecer, para entrar com uma ação civil pública aí é do Ministério Público, para a proteção de patrimônio público, social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, conforme a Constituição, artigo 127, 129, que eu já citei aqui, depois vocês confiram lá a íntegra. Depois ele vem aqui no item 2, considerando que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Eu achei muito interessante o MP vir falando sobre essa questão de interesse social, individual, coletivo, difuso, coletivo.
né, que cabe ao Ministério Público a questão da ordem social, dos interesses sociais, individuais, indisponíveis e tal, aí ele recomenda que deve ser manejada, perdão, aqui no item fala assim, sempre que possível observadas as peculiaridades do caso concreto, será priorizada a resolução extrajudicial. Então, o Ministério Público já está falando aqui sobre resolver isso de forma extrajudicial, sem a necessidade de oferecer uma ação civil pública. Do conflito, da controvérsia, situação de lesão, ameaça. Ele fala sobre resolver isso de forma extrajudicial, né? Ele vem fazendo essa recomendação de forma extrajudicial. Falando que a OAB é uma autarquia sui generis, né? Prestadora de serviço público, de natureza indireta, na medida que fiscaliza a profissão indispensável à administração da justiça, e vem fazendo aqui várias considerações. Fala sobre a competência, né? De acordo com o STF, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações em que a OAB figure como parte, falando sobre a competência da OAB, e falando aqui no item 11, que considerando que houve várias manifestações juntadas de algumas manifestações aqui do Paraná, de Goiás, Anápolis, Goiás, algumas denúncias de alguns colegas aqui, né, de alguns candidatos, e aí o próprio Ministério Público, ele cita o edital do exame de ordem, do 37º exame de ordem, lá no item 12, depois vocês confiram lá a íntegra, não sei se está dando para ver aí, no item 12, ele cita o próprio edital do Conselho Federal da OAB, né, e falando que houve prejuízo nos itens lá, 3.6.23 e 3.6.23.2, né, onde possibilitou a questão do tempo, né? E aí ele vem fazendo diversas considerações, né? Até o item 26, ele resolve da seguinte forma. Ele recomenda que ao senhor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, presidente do Conselho Federal da OAB, e ao presidente da Fundação Getúlio Vargas, senhor Carlos Ivan Simonsen Leal, ele recomenda que, para que seja, item A, para que seja reaplicada a segunda fase do 37º exame de ordem, prova prática, a todos os candidatos na disciplina de Direito do Trabalho ou, alternativamente, item B, que todos os candidatos reprovados na segunda fase do exame de ordem, prova prática de Direito do Trabalho, sejam automaticamente inscritos sem o pagamento de taxa na segunda fase do exame de ordem subsequente da disposição. Então, resumindo, o que o Ministério Público está pedindo aqui de forma extrajudicial, tanto a OAB quanto a FGV, tanto na pessoa do senhor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, quanto na pessoa do senhor Carlos Ivan Simonsen Leal, né, os presidentes da FGV e da OAB, para que seja reaplicada, primeira recomendação, ou vocês reaplicam a prova de segunda fase de Direito do Trabalho, ou, alternativamente, né, e aqui ele fala a todos os candidatos inscritos, ou seja, quem foi aprovado vai ter que fazer de novo, se a OAB/FGV optar por seguir a recomendação A, da íntegra aqui da recomendação do Ministério Público, todos os candidatos, inclusive os candidatos que forem aprovados, eles nem vão saber que foram aprovados. Por quê? Porque vai haver ali essa reaplicação a todos os candidatos. Então, inclusive, quem foi aprovado com nota alta, vai ter que estudar tudo de novo e vai ter que fazer a prova de novo. Se a letra A, o item A, for aplicado. Se for o item B, que eu acho interessante também, que todos os candidatos reprovados na segunda fase do exame de ordem sejam automaticamente inscritos sem pagamento de taxa para a segunda fase do exame de ordem subsequente.
né? Mas só que essa recomendação aqui não deixou clara, aí é onde que entra o trabalho do advogado, doutora Rô, doutora Mislene. Essa recomendação do Ministério Público não deixou clara em relação à repescagem. A recomendação não falou de repescagem, isentando a questão da repescagem, só falou que o candidato não vai precisar pagar para fazer a segunda fase, de novo, né, de direito de trabalho, caso eles optem por seguir a recomendação B. Recomendação B do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo. Então, eu queria perguntar para as doutoras, né, o que vocês acharam dessa recomendação, qual seria mais plausível, se é o item A, se é o item B, e o porquê. No meu pensamento, o item B, para aqueles que foram reprovados porque foram prejudicados, entendeu? Por essa errata, na minha opinião. E, assim, quanto a quem fez a primeira vez agora essa prova, se caso fosse reaplicada, seria a primeira vez. E não teria um prejuízo na sua repescagem, porque é a correção de um erro da banca, né? Não não tá ganhando uma chance para fazer a prova e vai perder a que tu já tinha, porque se tu já tinha uma chance, então não é uma correção de um prejuízo, né? Então, assim, eu creio que a B é bem melhor, até porque aqueles que já estudaram, que já passaram, né, não tem problema, é sinal de que eles não tiveram um prejuízo. Então, deu tudo certo ali, foi. Mas, para quem teve, né, que a gente sabe que nas salas foi conduzido de forma diferente em cada lugar do Brasil, em cada sala de aula, o fiscal conduziu de uma forma, tá? Tem gente que ficou prejudicado 10 minutos, mas que o fiscal deu 10 minutos no final, ao final da prova. Tiveram pessoas que o fiscal mandou guardar o material no início da prova e esperar, porque a prova seria anulada. O pessoal guardou o material e depois de 40 minutos o fiscal volta à sala e diz para continuar a prova. E não acrescenta esse tempo no final da prova. Então, assim, são vários casos, né, onde não foram todos prejudicados, né? Tiveram aqueles que o fiscal conduziu direitinho a situação, deu tempo adicional, né? O que, inclusive, quebra aí o princípio da isonomia, né? Porque por que uma sala tem direito a estender o horário, sendo que perdeu tempo, e a minha não tem, né? Então, assim, eu penso que a alternativa B seria bem melhor, tá? Eu concordo com a doutora também. Eu acho que a segunda alternativa, né, seria mais plausível, mas eu aconselho, assim, a tentar uma retificação dessa recomendação com relação à situação da repescagem, né? Solicitar uma resposta, pedir uma notificação do MPF com relação a essa questão da repescagem, porque eu assim, entendo que aquelas pessoas, né, que vão ter que fazer a primeira fase novamente vai ser prejudicada. Então, o que tem que ser resguardado teria que ser só a realização, né, da segunda fase, né, só da prova prática profissional, no caso. Tomara que a FGV, a OAB, elas não seja necessário, né, pedirmos essa retificação ao Ministério Público Federal, muito embora nós podemos fazer isso. Inclusive, pessoal, quem está conosco aqui na live, tem uma média aqui de 40 pessoas aqui conosco na live, eu quero pedir para que vocês entrem no site do Conselho, do Ministério Público Federal. Eu quero pedir para vocês entrem no site do mpf.mp.br, né, Procuradoria da República em São Paulo, que vocês entrem lá, porque lá no finalzinho eles disponibilizam o número de telefone, né, eles disponibilizam todo o endereço de contato, né, o número de telefone, os contatos, a comunicação, como que faz para fazer a reclamação. Então, é só vocês entrarem no Google aí, colocar MPF São Paulo, mpf.mp.br/sp, e aí você vai entrar no site oficial do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo. Esse é do Estado de São Paulo. Então, para quem, no nosso grupo, tem gente do Brasil todo. A gente está só no grupo da Errata, a gente tem uma média de 500 membros, 500 participantes ali.
Na comunidade de OABeiros Brasil, nós temos mais de 1.000 pessoas, uma média de 1.300, 1.500 pessoas na nossa comunidade. Então, eu quero pedir para vocês entrarem no Ministério Público Federal do seu estado e solicitar, fazer também a reclamação, né? Como foi a primeira coisa que a doutora Rô pediu para ser feita lá no início, primeira coisa, bem no iniciozinho, assim que terminou, na segunda-feira, na terça-feira, a doutora Mislene, perdão, dizendo, já estava colocando lá a notícia da intervenção do Ministério Público Federal e solicitando o pessoal fazer reclamação, e muita gente fez a reclamação, e tá aí os efeitos, né? Efeitos Sim. positivos. Tu não lembra, Alisson, desde o exame 32, primeiro ali, que tu fez, a gente já fazia isso, Sim. né? Sim. Essas reclamações aí, deu assim, mas só que o Ministério Público nunca tinha dado assim uma atenção que nem esse de São Paulo deu, né? Então, assim, eu acho que vai dar bom aí, né? Porque o pessoal... Porque nós tentamos várias vezes com senadores, né? Nós conseguimos WhatsApp pessoal de deputados federais, de deputados estaduais, senadores da República, né? Eu falei até com a assessora da Simone Tebet, ministra, né? Falei com, assim, muita gente influente e parece assim que não teve muito interesse político. Parece que não teve interesse político em nos ajudar. Então, assim, são mais de... A doutora Mislene estava falando, 110 mil candidatos inscritos, né, doutora? 106 mil. 106 mil, né? Diz que essa foi uma das maiores, segunda fase, né, da história. Eu ouvi dizer que em torno de 40 mil, direito do trabalho. Bastante. Eu assim, confesso para vocês que eu vi um colega lá no grupo, ele organizando para que os militantes contra essas injustiças, esses erros, viu, doutora Rô? Você aí no Rio Grande do Sul, a doutora Mislene aí no estado de Goiás, eu aqui em Minas Gerais, sabe? A gente precisa realmente estarmos envolvidos, até mesmo com a questão política, porque o ser humano é um ser político, né? Ninguém gosta de politicagem, mas todo mundo precisa e depende da política, das políticas públicas de educação, das políticas públicas pedagógicas, didáticas, de aplicação, administrativas, fiscalizatórias. A competência de um deputado estadual, federal, é fiscalizar, sabe? É uma competência de fiscalizar também, assim como do Ministério Público, também tem a competência de fiscalizar, e a gente não vê interesses políticos de deputados federais, de deputados estaduais, em fiscalizar seccionais, fiscalizar e lutar contra esses erros reiterados aí, grosseiros, grotescos, sabe? Da Fundação Getúlio Vargas aí e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente tem que pontuar também, Alisson, hoje mesmo eu recebi alguns comentários falando que isso seria só uma recomendação, né, que não iria dar em nada, né? Só que eu ainda acredito que essa notícia hoje pode influenciar e muito ainda nesse resultado que vai ser publicado. Por quê? Porque, assim, de certa forma tem muito peso, sim, para o Conselho Federal, né? Imagina uma ação... ter que ser demandada uma ação civil pública, o Conselho ter que responder vários mandados de seguranças individuais, ou até mesmo pedido de indenizações, né, por danos morais ou materiais, por conta desse problema que foi ocasionado, né, pelo anunciado, pela errata. Então, assim, eu acredito sim que tem um peso e que o Conselho Federal provavelmente vai estar muito atenta a essa questão. Viu? Eu ainda torço ainda pela reviravolta. Tem um colega que perguntou aqui, ó, é recomendado entrar com recurso para as pessoas que fez embargos? Posso falar? Claro, deve. Então, eu recomendo sim a todos que fizeram embargos de terceiro, né, a apresentar o recurso, até mesmo para que futuramente você possa embasar
a tese no pedido de um mandado de segurança individual, né? Inclusive, aqui eu estou me dispondo, né? Quem pode me chamar pelo direct, ou pelo Instagram, ou pelo meu WhatsApp. Eu fiz um esboço jurídico informativo, né? Quanto à impossibilidade da apresentação da contestação e cabimento de embargo de terceiro. Então, são diretrizes, né, que vai poder nortear vocês para fazer o recurso, né, na elaboração desse recurso. Então, eu estou aqui me dispondo, quem tiver interesse é só me procurar que eu mando o material, tá bom? Inclusive a senhora disponibilizou nos grupos, né, doutora? Nós temos o grupo, pessoal, do WhatsApp, eu mandei depois lá. vocês... Né, foi disponibilizado nos grupos aí. Então, teve um colega aqui, doutora Rô, que ele perguntou o seguinte, ele falou assim, olha, gente, não só a área de direito do trabalho, foi uma das primeiras perguntas que eu estou tentando procurar aqui, mas eu me lembro muito bem. Ele escreveu assim, que não só a área de direito do trabalho sofreu prejuízo, mas as outras áreas também, né, pelo fato de estar ali... fazendo a prova juntos e aí ser chamada a atenção, né? Outras áreas também que estavam fazendo a prova acabam ali sofrendo um prejuízo de certa forma. Como que a senhora entende isso, doutora Rô? Quando eu estava lá na porta de provas, tinha uma reclamação assim quanto à briga dentro da sala de aula. Porque como deu muito tumulto, as pessoas não entendiam direito onde que era para botar que data, porque o fiscal ele não era claro, então, e as pessoas queriam tirar a dúvida para entender, para ver se aquilo ali não era uma pegadinha, queriam ter certeza do que eles estavam falando. E aí o pessoal começou a brigar das outras áreas, porque eles não estavam conseguindo raciocinar na prova deles, entendeu? Aí o fiscal xingava o das outras áreas, aí o das outras áreas xingava o pessoal do direito do trabalho, e assim ficou aquilo ali, entendeu? Aí teve uma sala que ficou meia hora, assim, um tumulto e uma briga. E aí, ao final, o aluno pediu, né, para deixar o pessoal, no tempo que ficou sem poder se concentrar, deixar o pessoal ficar mais tempo na prova, ao final, e o fiscal não deixou. E ficava pressionando e puxando a prova das pessoas no final da prova, para as pessoas entregarem. As pessoas não tinham feito a prova, porque aquilo ali, além de tomar o tempo, ainda o psicológico da pessoa fica, entendeu? A pessoa perde o raciocínio, entendeu? Então, assim, eu acho que prejudicou também. Prejudicou. Se não, pode até não ser em todas as salas, mas algumas prejudicou, entendeu? Então, assim, quem se sente lesado, busca o seu direito, né? Busca o seu direito. Como a senhora vê, doutora Mislene, essa questão das outras áreas? Eu até encontrei aqui o comentário, foi o do João Augusto, bem no início. Ele escreveu assim, ó, não só quem fez direito do trabalho foi prejudicado, mas todos, pois representantes da FGV, ao adentrar a sala para informar o erro, tirou e atrapalhou a concentração, prejudicando na pesquisa. Os candidatos de outras áreas entrando aqui e comentando. Eu aconselho, né, aqueles que se sentiu prejudicados, reunir provas, né, para poder embasar um pedido futuro de mandado de segurança, no caso, se, por exemplo, não conseguir finalizar uma questão por conta dessa errata, porque eu não tive um tempo necessário para se concentrar, no caso. Reúna as provas, faça reclamações, tanto na FGV quanto no Conselho Federal, manda por e-mail, né, tira os prints para você poder embasar um pedido, ou que seja num mandado de segurança, ou então numa ação ordinária, né? Mas se você se sentiu lesado, busque o seu direito. Doutoras, eu até entendo, não sei qual que é o entendimento de vossas excelências, em relação, como a FGV é uma prestadora de serviço, né? Está prestando um serviço para a OAB e, consecutivamente, para nós, candidatos, né, que pagamos para fazer essa prova, existe aquele princípio no Código de Defesa do Consumidor, né, Lei 8.078 de 90, que preconiza sobre a inversão do ônus da prova. Eu não sei se caberia, né? Seria necessário analisar com um pouco mais de minúcia, com um pouco mais de cuidado, tendo em vista que a FGV é uma prestadora de serviços, né, da OAB, né? Então, de repente, até mesmo que não tenha provas, as pessoas, mas
nesse caso, talvez alguns magistrados entendam a aplicação aí do Código do Consumidor, tendo em vista que a FGV é uma prestadora de serviços, né? Essa é uma tese que pode se embasar, né? Mas, assim, a maioria, pelo menos nos mandados de segurança, as jurisprudências que eu vi, a maioria tudo foi direcionada para o Conselho Federal, né? No caso, ela está como prestadora, de qualquer forma, quem vai ter que responder ali pelos prejuízos, pelos erros, seria de fato o Conselho Federal, no caso. Mas também não exime a responsabilidade dela, né? Não tem, assim, na lei um fato ou uma norma que exima ela dessa responsabilidade. Mas tem que ser analisado com cuidado, tá bom? Olha só que interessante, o BF Franco, ele diz assim, ó, na minha sala, a errata só veio às 14h55 e não teve acréscimo de tempo. Estou no aguardo do resultado. Acertei a peça e não consegui concluir as questões devido à falta de tempo. Muita gente me relatou isso, que não conseguiu finalizar as questões ou que não conseguiu fazer a pesquisa direito porque não teve tempo, né? Aí tem que saber o seguinte, ele começou, já fez as reclamações, tanto do conselho quanto da banca examinadora, já teve alguma resposta? Porque é necessário fazer essa solicitação, né? Instigar essa situação para os órgãos competentes, para o Conselho Federal, para a banca examinadora. Então, isso aí já é um meio de você começar a reunir provas. Alguns colegas, doutora Rô, doutora Mislene, eles até mandaram lá a resposta de alguns e-mails que eles enviaram para a FGV, e a FGV falando que não houve prejuízo, etc., né? Mas agora, com essa decisão do MPF, inclusive aqui no tópico 14 da íntegra da recomendação, o Ministério Público Federal, ele diz assim, ó, que em pesquisa no sistema APTUS, né, o sistema deles lá, foram encontradas representações com a mesma temática, ou seja, essa questão da errata, de erros no enunciado, né, em pelo menos 16 estados brasileiros. Olha que interessante essa organização nossa do grupo aí. Tais como Pernambuco, Bahia, Tocantins, que tem todos os números aqui, né? É um sinal de que... Pernambuco, Bahia, Tocantins, Alagoas, Santa Catarina, Ceará, Espírito Santo, Pará. Então, pelo menos 16 estados, doutora. É sinal de que realmente, né, houve um prejuízo, porque as pessoas não iam estar reclamando, né, se não houvesse. E assim, eu fiz também um vídeo ali no meu Insta, e que o pessoal, muita gente ali comentou, deu mais de 1000 comentários quase. E pessoas todas relatando ali a mesma coisa, o tempo suprimido, cada um contou sua historinha da sua sala, sabe? E assim, tu vê que realmente foi desconexo, né? Essa informação chegou em cada local de uma forma. Então, há viabilidade de requerer isso, né? E também do pessoal fazer na hora do recurso, cuidar muito essa questão do recurso. Não vai fazer um recurso, tem que fazer historinha ali, na minha sala, aconteceu assim, assim, o tempo suprimido. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não bota número de sala, não bota nome, não bota nada, tá? Conta só o que aconteceu. E exatamente o que aconteceu, porque senão, futuramente a gente vai usar uma ata para uma ação judicial e na ata vai estar ao contrário do que você falou. Então, assim, é o direito para quem tem direito, entendeu? Se na tua sala não houve supressão, não vá fazer um recurso sem precisar, né? Então, assim, aquele pessoal faz ipsis literis o que aconteceu dentro da sala. Porque na hora que a gente pegar a ata, a gente vai comprovar, entendeu? E não adianta mentir, tá? Então, a minha sugestão é essa. Cuidem para não identificar, né, o recurso, porque senão a FGV não aceita. E é isso, tem que analisar a prova também, as questões, né? Porque são suprimidas pontuações ali. Isso a gente já tem até ação na justiça, onde o candidato ganhou 1,30. Ganhou não, né? Reteve aquele 1,30 que já era dele, né? Teve reconhecida, né? Então, assim, tem casos bastante, né? 0,90, 0,50. Às vezes a pessoa precisa de 0,05 para ser aprovado. E ali é suprimido 0,50. É dele, entendeu? Ele passou, ele foi aprovado. Por uma questão de erro na correção ou falta de correção, ele não teve a pontuação. Mas
de se ver muito essa questão aí também de supressão de pontuação. Então, quem recebe essa prova foi prejudicado com a errata, já começa o seu recurso, teve supressão de pontuação, analisa ponto por ponto, artigo por artigo, teve alguma supressão também, recorra de tudo. Doutora Mislene, eu queria que você falasse para nós aqui por que e qual foi a... Porque eu lembro que nós conversamos sobre 3 possibilidades de mandado de segurança, né? Um antes, que foi o que você impetrou para o seu esposo, né? Antes dos resultados preliminares, pedindo inclusive o efeito erga omnes, o efeito extensivo. E depois você tinha falado sobre... me fugiu da memória aqui, eu me lembro que a última questão seria a questão da errata, né? O mandado de segurança pedindo a questão da errata, que agora com essa manifestação do MPF, essa recomendação talvez nem seja necessário. Mas eu queria perguntar para Vossa Excelência o porquê, né? E qual foi a tese, qual que é o teu entendimento de impetrar o mandado de segurança antes de um resultado administrativo aí preliminar da segunda fase. Tá. Então, eu impetrei esse mandado de segurança alegando só a ofensa ao princípio da legalidade, né? Porque eu evidencio que no enunciado ele fere a legislação trabalhista, né? Da forma com que foi cobrado, né? Porque você não tem como apresentar uma defesa sem que a parte esteja presente em audiência ou sem que o advogado seja nomeado, tenha a nomeação por escrito. Então, eu estou batendo que foi violado o artigo 793, parágrafo 3º da CLT. Então, esse mandado de segurança, ele só abarca só a ofensa ao princípio da legalidade, violação do edital, né, porque o enunciado está em desconformidade ao que determina a legislação trabalhista, e eu estou pedindo um efeito extensivo, né, para todos os candidatos que fizeram a peça processual de direito do trabalho, né, com atribuição da sua pontuação, independente de se passarem ou não, em respeito ao princípio da isonomia, né? Porque como fere, é uma ofensa à lei, ao princípio da legalidade, o Poder Judiciário ele já pode fazer a análise sem que tenha escoado qualquer recurso, né, por parte aí do candidato com a banca. Por isso que eu já impetrei esse mandado. Então, a tese dele abarca só isso, a ofensa ao princípio da legalidade. E o andamento hoje foi decorrido o prazo do Conselho Federal, né? O Conselho Federal deveria ter manifestado nos autos, né? O juiz intimou, deu um prazo de 10 dias para eles poderem manifestar. Eles não manifestaram, não apresentou nenhum argumento, né? Eu imagino que, assim, não tem argumento jurídico para você defender o indefensável, né? Esse é o meu posicionamento. Então, agora o processo vai concluir para o juiz poder analisar esse pedido liminar, né? E eu estou orando a Deus para que saia uma decisão ainda essa semana. Com relação às demais teses que eu havia dito, eu penso assim, que com relação à errata, com relação à questão da correção da prova em si, aí sim tem que esperar escoar o prazo do recurso, né, administrativo para você poder abarcar e poder rebater o que de fato ali houve de prejuízo para cada um dos candidatos, né? Então, é por isso que eu falei dessas 3 teses que poderia ter sido levantada no mandado de segurança. Mislene, mas aí esse que você já está alegando a ofensa, eu posso falar no outro mandado, meu mandado? Pode, né? Não tem nenhum empecilho. Agora, só que aí o juiz que vai analisar vai ter um pedido alternativo, né? Porque nesse caso da ofensa, o que o edital prevê? A anulação da prova com a atribuição da pontuação para todos os candidatos, independente se passarem ou não, né? Agora, já nos demais, a questão da errata, ele pode entender por uma reaplicação, né? Ou também pela anulação, né? Então, vai ficar mais a questão aí um pedido mais alternativo, tá bom? Eu achei interessante que a senhora citou aqui, porque existe o fumus bonis iuris, né, a evidência do direito,
a fumaça do bom direito e o perigo não ir embora, né? Porque a profissão, né? O perigo demora e na peça a senhora alega lá, né? Que já houve a questão do gabarito, né? O gabarito oficial preliminar já se encontra publicado, né? E nesse gabarito oficial preliminar, a banca informa que deveria ser elaborada uma contestação. Então, a senhora bate na questão, a senhora narra também, né, essa questão da contradição e da imprecisão do enunciado da peça prática profissional, além da questão do princípio da legalidade. Né? A senhora fala sobre essa questão desses princípios, narra toda a questão de... E assim, sabe o que eu penso, doutora Rô? A gente está vendo aqui uma forte evidência de violação do edital. Porém, o que ocorre? Nos exames anteriores, muita gente do 32, do 33, essa semana tem me chamado aqui. Por quê? Porque nos exames anteriores também, eu entendo, eu não sei, doutora Rô, queria que você expusesse a tua opinião, né, com mais propriedade, obviamente, que uma vez que viola o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho, ou de qualquer outra área do direito, está violando o edital ou não? Uma vez que a banca ela coloca um enunciado errado, ou uma vez que ela coloca um enunciado fora do que preconiza o direito material, o direito processual, as súmulas, as jurisprudências, a banca ela está ferindo o edital? E seria possível de anulação essa prova desse candidato? Sim, está ferindo sim. Eu quero achar aqui a cláusula. Pode ir discorrendo aí que eu vou achar, vou te falar aqui já. Então, doutora Mislene, voltando aqui nesse mandado de segurança que o Vossa Excelência impetrou aqui a favor do seu esposo, a senhora preconiza muito bem que conclui que fere o princípio da legalidade, né, do ordenamento jurídico. Da segurança jurídica, né? Como é que você vai apresentar? Porque assim, a gente tem que se ater que o rito processual trabalhista, ele é peculiar, né? Ele preconiza princípios basilares. Princípio da oralidade, onde que as partes têm que estar presentes, né, em audiência. Princípio da tentativa de conciliação. Então, imagina, como é que um advogado, sem uma procuração, né, sem ter sido nomeado, vai apresentar uma defesa, né, sem que a parte esteja presente em audiência para ratificar esses poderes em audiência? Não tem, assim, é ilógico, né? Então, por conta dessa questão. Há, sim, uma violação ao artigo 793, parágrafo 3º da CLT. Aí muitas pessoas me questionaram, doutora, mas tem o estatuto da ordem, né, da OAB, que fala que o advogado tem 15 dias para poder apresentar a procuração. Gente, a gente tem que lembrar que a gente está analisando um caso prático trabalhista. O juiz, ali naquele momento, ele vai fazer a tentativa de conciliação. Imagina se as procuradores, que foi nomeado verbalmente, se ele faz um acordo que prejudica seu cliente. O cliente vai pagar esse acordo? Que meios a Justiça do Trabalho vai ter para poder executar esse acordo? Não tem cabimento, né? Então, essa questão aí é um ponto que eu venho batendo. E a outra questão, mas tem um prazo de 15 dias para juntar. Gente, no processo do trabalho, nem os recursos você tem 15 dias para se apresentar, o recurso é 8 dias. Imagina para você juntar uma procuração, né? Então, isso aí fere os princípios basilares que regem o processo do trabalho. Por isso que eu estou batendo na ofensa, né, do princípio da legalidade, porque não respeitou, o enunciado não está respeitando o rito processual trabalhista. Bom, então eu achei aqui, Alisson, é o 3.5.11, que fala sobre a avaliação da prova, né, que será quanto à adequação do problema apresentado, domínio do raciocínio jurídico, a fundamentação e sua consistência. Assim também como no 3.5.12, que fala que as questões da prova prática profissional poderão ser formuladas de modo que necessariamente reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais, tá? Então são esses dois parágrafos aqui do edital, né? Que é o 3.5.11 e o 3.5.12.
Perfeito. E outra observação Excelente. também a ser feita é que aqui no edital, em nenhum momento diz que a resposta do candidato ela tem que ser igual ao gabarito. Aqui diz que o candidato ele tem que ter raciocínio jurídico, lógico, tem que ter técnica profissional. São coisas muito subjetivas, porque cada um tem a sua forma de escrever, de resolver um caso, né? Então, assim, a banca ela tem de não pontuar quando você não escreve igual ao gabarito. Só que, assim, se a resposta está resolvendo o problema, né, que a banca colocou na prova, então a sua resposta está certa, né? Se ela contempla ali o probleminha, se tu consegue resolver, é que nem vocês estão me dizendo, eu posso resolver essa peça tanto com uma contestação quanto com embargo de terceiro, né? Então, fica a dica aí, que a resposta não precisa estar igual ao gabarito, mas ela tem que responder e tem que resolver a questão ali colocada. É bem pontuado, viu, doutora? Né? Parabéns, viu, por ter pontuado essa questão, porque aí que a gente tem que incentivar as pessoas a fazer o recurso, né? Para poder citar ali os argumentos jurídicos, né? Para requerer o que é seu por direito, né? Eu ainda não estou convencida que é só uma peça que é cabível, né? Eu venho batendo na questão da ampliação, né, dessa interpretação ou da anulação da prova, mas a gente tem que mover, a gente não pode ficar calado, a gente tem que lutar, porque é muita injustiça, né? É muita injustiça o que aconteceu nessa prova. Sim. A doutora Mislene, ela bateu no tema 485 aqui, de repercussão geral, do Gilmar Mendes, né? Do recurso extraordinário de repercussão geral. Ela falando aqui sobre esse tema 485, que o STF fixou o entendimento de que não compete ao judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os conteúdos das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade, que é o que tem ocorrido desde sempre. Crasso. Justamente. Perfeito. Então, assim, é o que tem ocorrido reiteradamente, desde 32, pelo menos, que eu tenho acompanhado. E aí, a doutora, ela coloca assim, pois bem, o mandado de segurança não pretende que o judiciário substitua a banca examinadora, mas que pretende que seja anulada a peça processual da prova prática profissional do exame 37 em virtude de grave erro proveniente, né? De grave e proveniente erro, né, da banca examinadora. Então, assim, de fato, ela pede aqui a concessão da liminar, né, da segurança. E, doutora Rô, vários colegas estão perguntando o porquê. Eu queria que você narrasse aqui agora na live, eu acho muito interessante essa sua experiência, o porquê não impetrar um mandado de segurança coletivo pela Associação Nacional dos Bacharéis em Direitos. O que ocorreu, que a senhora já me falou sobre, né? Eu queria que a senhora deixasse aqui. É que nós, no exame 30, nós entramos com mandado de segurança para 199 pessoas, tá? Nós entramos, o doutor Paulo Farias. E, assim, a gente entrou e ficou muito visado aquele mandado de segurança, né? A gente conseguiu uma liminar ali para todo mundo poder fazer a carteira, eram umas 4 da tarde, acho que deu 6, 7 da noite, já tinham derrubado a nossa liminar, tá? E aí, assim, é um risco que a gente corre também de entrar com uma ação para várias pessoas e cair dentro de uma vara ali, com um juiz que é mais engessado, né? E entende aí por esse RE, né? E cai todo mundo perde, entendeu? Então, assim, a gente decidiu pulverizar, né? Entrar em cada estado, em cada cidade, na subseção judiciária, porque ali a gente tem vários entendimentos. Tem juiz que entende pela intervenção, né? Tem juízes que analisam mais a fundo aquele caso. Então, assim, a gente conseguiu várias vitórias pulverizando, tá? Perfeito. Excelente, doutora. Assim, muitas pessoas, né, muitos candidatos, eu fico às vezes até um pouco estarrecido, doutora Mislene, porque a pessoa fica 5 anos na faculdade de Direito, sabe?
A maioria das vezes, quem mora no interior tem que pegar um ônibus, pegar van, sabe? Sai de casa às 6, 5 horas da tarde, chega meia-noite, 1 hora da manhã, durante 5 anos, semana de prova, aquela relação. E depois a pessoa vira apenas bacharel, não consegue exercer a profissão, porque o bacharel, ele pouco faz, né? Pouco faz. Ele pode atuar assim só como um estagiário, um correspondente, algo assim. E aí a gente acaba tendo essa questão enfim, pessoas que acabam não lutando pelos seus direitos, não lutando, e eu fico muito chateado com isso, porque a pessoa, ela fica todo esse tempo, né, tem uma moça pedindo para entrar aqui, eu vou colocar ela, de repente, uma candidata, deixa eu ver o que ela tem para falar aqui, tem uma moça solicitando aqui, eu vou abrir para ela, faz uma coisa bem dinâmica aqui, mas enfim, o que eu fico chateado, doutora Mislene, doutora Rosângela, é justamente esse, a pessoa não lutar pelo seu direito e depois ficar chorando, sabe? A doutora Mislene, ela se desdobra em 1000, sabe? Para poder ajudar os candidatos, para poder lutar pelos direitos, e as pessoas ainda às vezes ficam desdenhando, pouquíssimas pessoas, 3 ou 4 pessoas que ali, você percebe claramente que são pessoas que às vezes não estudam, sempre tem, né? Em toda área tem um ou outro que é do contra. Mas assim, a nossa luta segue firme, segue forte. E assim, o meu papel, desde sempre, é incentivar as pessoas a impetrar o mandado de segurança, né? Porque eu não... É como diz um ditado, né? Um ditado popular. Eu não vendo aquele peixe que eu não compro, né? Eu só vendo aquilo que eu compro. Então, a doutora Rô, ela patrocina um MS para mim, né? E assim, eu estou na esperança, na expectativa também do 35, desse MS do 35. Inclusive, despachei com o desembargador semana retrasada, né? Semana passada. Sim, justamente, liga lá e ele na falou, comarca. Né? E ele falou no despacho que se tivesse ocorrido ali erro crasso, ele iria atribuir a pontuação. Falou claramente. Uhum. Perfeito. Então, assim, nós temos realmente que ajudar as pessoas, porque é o sonho das pessoas, é o direito das pessoas exercerem a sua profissão, né? Hoje a gente tem aí mais de 1 milhão de bacharéis em direitos, né, doutora Mislene, que não conseguem exercer a sua profissão e ficam aí vários exames sofrendo, precisando trabalhar, precisando ter uma renda e não conseguem exercer esse direito aí por conta dessa prova que tem sido cada vez menos justa. Né? E o resultado? Então, eu tive empatia, né, nos grupos que eu participei, com os depoimentos que eu vi, os relatos de pessoas que agora não têm condições de pagar mais o cursinho, não tem nem condições de pagar para fazer essa segunda inscrição, né, para fazer essa segunda prova. Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que brigar, tem que lutar. Eu fui muito criticada nas minhas redes sociais por conta... Eu estou falando a verdade, eu estou falando o que está na CLT. Né? Eu estou aqui batendo na ofensa. Aqui ocorreu por parte do enunciado à CLT. Eu não estou mentindo, eu não estou aqui prestando serviço, nem nada. O meu serviço aqui é informativo. Né? Eu, como advogada, eu fico triste e estarrecida de ver que o exame da ordem, que deveria cobrar o conhecimento jurídico, né, o conhecimento prático do candidato, ele vem violando o ordenamento jurídico. Né? Esse enunciado, por si só, ele está violando o ordenamento jurídico. Então, eu engajei nessa busca aí também, porque além da empatia que eu tive com os demais candidatos, não só por fato também da questão do meu esposo fez embargo de terceiro, eu até falei na outra live que quando eu fui buscar lá da prova, que ele me narrou, ele estava todo chateado, achando que já estava errada a peça, e eu li, eu falei, não, mas aqui é embargos, que juiz nenhum vai receber a defesa aqui, uma contestação, se não tiver a parte na audiência, se não tiver a nomeação do seu procurador,
né? Não existe isso no processo de trabalho. Os atos na Justiça do Trabalho, eles são concentrados em audiência. Por isso que existe o princípio da oralidade. A parte tem que estar presente na audiência, né? Então, o enunciado por si só, ele evidencia a preclusão consumativa da apresentação da contestação, né? Por isso que naquele momento também eu falei, olha, aqui é embargo. Se eu estivesse fazendo essa prova hoje, o meu raciocínio seria para embargo de terceiro, né? Então, vocês que fizerem embargo de terceiro, gente, é igual eu falei no início da live, não se sintam fracassados, pelo contrário, se sintam injustiçados, porque vocês, sim, tiveram conhecimento jurídico de acordo com a interpretação daquele enunciado que estava relatando no enunciado, né? E dentro da observância do ordenamento jurídico, né? Então, eu estou aqui dando os parabéns para quem fez embargo de terceiro, tá bom? Teve um colega aqui que disse que, narrando aqui, né, que pagou R$ 1.200 no cursinho, né? Pagou R$ 1.200 no cursinho. Eu fiz o cursinho que eu fiz aqui em Belém foi R$ 1.200. Então, ele pagou R$ 1.200 no cursinho, e aí mais 300 e tantos de CLT, mais o deslocamento, mais isso, mais aquilo. E aí tem o dano, não só o dano material, inclusive eu queria bater nesse ponto, né, até para a live não ficar muito longa também. Deixa eu só falar doutora uma coisa, eu vou ter que sair porque eu tenho uma audiência às 16h45, perfeito. tá? Daí se puder debater, perfeito. Tá? Foi um prazer, muito obrigada. Tchau. Beijo. Prazer, doutora. Doutora Rô, vamos marcar mais lives aí, viu? Para a gente estar conversando, tá bom? Fazer aquele duelo, né? Sim, tem bastante coisa aí, porque as pessoas, muitas querem, me procuram aqui, né? Precisando, na verdade, querendo, não, precisando, necessitando, expressamente, lutar pelos seus direitos. Né? Porque se a pessoa não luta nem pelo seu próprio direito, quem dirá pelo direito de outrem, né? Então, por isso, o meu papel é incentivar, motivar o maior número de pessoas a realmente judicializar, caso não consiga de forma administrativa. Tá bom. Doutora Rô, um beijo, uma excelente tarde para você. Viu? Boa audiência, bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau. Mas, doutora, teve um questionamento, Adson. Sim. Teve um colega aqui que fez o questionamento, se os embargos de terceiros não seria só na fase de execução. Não, viu? A CLT não tem previsão legal, então aplica-se subsidiariamente o CPC nessa questão. E lá, o artigo 674 do CPC fala que os embargos de terceiros poderão ser opostos em qualquer fase, né, na fase de conhecimento, né, desde que não haja o trânsito em julgado, né? Então, ele é plenamente cabível também ali na esfera trabalhista. Inclusive, quando eu fui falar sobre a questão da nulidade aqui, acho que a pessoa até questionou que, mas não a questão da nulidade. Se não haver alegação, a citação continua válida, né? Mas o que eu falei? A gente pode abrir no embargo de terceiro, alegar a retirada do sócio por meio de embargo de terceiro, porque ele não se sente integrante daquela lida, ele não pode ser executado, né? Por meio daquela ação judicial. Então, ele pode entrar com um pedido de embargo de terceiro, alegar preliminar de nulidade da citação, né, por conta da questão do aditamento da audiência, que não foi respeitado ali o interstício mínimo, né? E também, se você olhar aí hoje nos tribunais regionais aí, dos TRTs, você vai ver que é plenamente cabível os embargos de terceiro pelo sócio retirante, até mesmo por conta do artigo 10, né? Acho que é 10A da CLT, né? Então, pode pesquisar, você que vai fazer o seu recurso, é só você jogar lá, no Google mesmo você já consegue achar as decisões onde que fala do cabimento de embargo de terceiro na questão da retirada do sócio, tá bom? Eu sim, doutora Mislene, eu quero te convidar também, mesmo seu marido já sendo aprovado, né, já pegando a carteira dele profissional, eu quero que você não deixe, assim como eu me comprometi,
né? O nosso amigo Rômulo também se comprometeu. Mesmo após tudo isso passando, a gente continuar nessa militância com os próximos candidatos, as próximas pessoas que vierem, né, que forem fazer as provas, os acadêmicos, né? Porque eu estou vendo aqui, ó, um colega, ele dizendo aqui que ele pagou o Álvaro. O Álvaro, ele disse que ele pagou esse valor de R$ 1.200 e não teve, e ele fez os embargos de terceiro, ele pagou 1.200 no cursinho lá em Belém, fez os embargos de terceiro e o pessoal do cursinho não deu apoio nenhum. Ele fala assim, não estou tendo nenhum apoio e eles só falam para mim estudar mais. Ah, estuda mais, estuda mais. Quer dizer, eu, inclusive, o Alisson, inclusive, eu recebi até ofensas, né, de alguns professores de cursinho, né, por conta de eu bater na questão da ofensa ao princípio da legalidade, ao artigo da CLT, né, pedindo a anulação dessa prova, mas eu vejo o seguinte, eu vejo assim, os cursinhos, eles estão ensinando no modo automático. É início de processo, a fase processual é o quê? Contestação. Gente, isso aí não é raciocínio jurídico, isso aí é macete, né? O exame da ordem, ele tem que cobrar o conhecimento jurídico de acordo com a interpretação da lei. Se a lei está falando ali, você está falando que ele não vai apresentar, ele não vai comparecer na audiência, ele não vai nomear um procurador. Quem que é o procurador no processo do trabalho? É o advogado. Se fosse um outro representante, não se chamaria procurador, se chamaria preposto, né? A CLT, ela tem disposições legais, artigos específicos, onde que fala que o procurador é o advogado. Então, se o advogado não foi nomeado para audiência e a parte não irá estar na audiência para poder ratificar os poderes dessa nomeação, inexiste essa possibilidade de apresentar essa defesa, é um ato inexistente. Por isso que o enunciado, ele evidencia a preclusão consumativa para apresentação da defesa e, consequentemente, se o cliente vir me procurar, eu iria entrar também com embargos de terceiro, né? Não só por conta dessa questão dele ser um sócio retirante, né, e não responder mais por qualquer dívida, né, relacionada àquela atividade, mas também por conta dessa situação, porque o enunciado em si, ele por si só, ele evidencia a preclusão para a apresentação dessa defesa. Por quê? A defesa, ela é recebida em audiência. O pessoal me questionou assim, mas hoje tem PJE. Gente, no enunciado está falando que o advogado protocolou pelo PJE, defesa? Não fala, eu tenho que me atentar ao que está no enunciado, né? Mas é um caso hipotético. É um caso hipotético, mas é um caso hipotético que tem que ser levado em consideração a realidade prática daquela situação. Então, ou seja, hoje a realidade prática é cabível o recebimento dessa defesa em audiência da forma que está no enunciado? Não é cabível. Eu desafio qualquer juiz, eu desafio qualquer professor de cursinho a apresentar uma defesa nos modos que está nesse enunciado para ver se juiz do trabalho vai receber. Não vai receber, é um ato inexistente. Há uma irregularidade processual. Inclusive, doutora Meslene, algo que tem me chamado muita atenção, mas muita atenção mesmo, é que eu já vi alguns professores de cursinho falar que tem conversado com o presidente seccional. Porque a gente conversa. Eu conversei com o presidente da seccional A, eu conversei com o coordenador do exame de ordem, sei lá das quantas. Tem até gravado aí, se vocês procurarem, vocês vão ver. Que esses donos de cursinhos, eles estão tendo contato direto com os presidentes das seccionais, estão tendo um contato direto com pessoas ali que têm uma forte influência ali na OAB, e a gente fica, assim, às vezes até com um pouco de pulga atrás da orelha, porque hoje, inclusive, como eu disse mais cedo, eu tive uma conversa com o assessor do Dr. Gustavo Cisneros, né? Ele andou me narrando algumas coisas que aconteceram, porque o Dr. Gustavo, ele ficava revoltadíssimo com essa situação, né? Revoltadíssimo. Mas o que a gente percebe é que alguns donos de cursinho, professores, você já sai na porta de prova, eles já estão ali vendendo repescagem. Porque agora repescagem.
alguns coitados de alguns alunos não aguentam mais nem ouvir voz de determinados professores, porque só pensam em vender o curso, o serviço, a prestação de serviço, sabe? E não dão a cara a tapa de lutar. Não, peraí, é possível, o entendimento do direito não é uma ciência exata e tal, etc. E pá. Não batem, não tem essa coragem, sabe? Ficam esse negócio aí, porque a gente sabe que ficam essa situação aí. Mas, o Álvaro aqui, ó, o Álvaro está perguntando aqui se a senhora pode fazer o meu recurso. Conforme eu expliquei no início da live, eu fiz um esboço, né, informativo, jurídico, né, com a diretriz para cabimento de embargos de terceiros. Eu criei o grupo. Quem quiser participar do grupo ou quiser que eu mande esse material, é só me chamar no meu Instagram ou no WhatsApp, né, que eu envio o material. Porque o recurso, ele não pode ter um padrão, né, de resposta, porque senão a banca indefere. Você vai ter que ir lá rebater de acordo com a linha que você colocou, né, na sua peça processual, aquele fato que você entende que não foi devidamente observado na questão. Então, não pode ter um recurso padrão. O material que eu fiz é um material informativo jurídico para vocês terem diretriz para elaborar. Não tem dificuldade para fazer o recurso, tá bom? Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade. Lá no grupo tem a doutora Mislene, tem a doutora Rô, tem a doutora Karen, sabe? Tem outros colegas, tem a Carla Longino também, que é daqui de Minas, sabe? Que se dispõe a ajudar. São pessoas, assim, com coração bom, sabe? Que ajudam. Tem candidatos que têm dificuldade de fazer o recurso, então entrem lá no grupo, que a gente vai auxiliando. Quem tiver dificuldade, eu não estou conseguindo, talvez é a primeira vez que faz, né, o exame de ordem, não sabe nem como que entra. A gente manda lá um vídeo explicando como que entra, como que envia, mas assim, tem que ser observado, né? Não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, porque muitos cursinhos aí disponibilizam modelos, mas tem que ser analisado a prova do candidato corretamente ali, os itens, né, que teve pontuação suprimida, enfim, vamos... Alisson, olha, tem um colega pedindo aí para ver, para responder, não entendi. Vê se você consegue achar. Me responde, pelo amor de Deus, saiu a lista? Não, eu não sei, eu acho que ainda não saiu. Eu acho que ainda não saiu a lista. Salvo engano, não. Pelo menos não estou tendo nenhuma notícia agora no momento. Dá para sair a qualquer momento, né? Mas tá bom. Doutora Mislene, foi um prazer falar com Vossa Excelência. Muito obrigado. Espero fazer mais live. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Para quem não conseguiu assistir. Muito obrigado a todos os que ficaram conosco até o final, né? Raquel, Edivane, Diogo, Marcelo, Rosângela, Fred, João, todos vocês, muito obrigado. Vão aqui no meu direct, peçam lá o link. Muita gente me pediu o link, eu vou mandar o link depois no privado para vocês. Vem no meu direct, eu te mando o link, eu mando o link para todos vocês do grupo, para a gente poder ir tendo essa troca e interagindo, tá bom? Doutora Mislene, depois eu... não saiu não, a Edivane falou aqui. Depois eu vou falar contigo também, tá bom? No privado, para a gente organizar como que a gente vai ajudar essa turma aí na questão tanto dos recursos administrativos, os candidatos que quiserem depois também. Vamos esperar, né, para ver o que vai ser decidido. Tomara que venha coisa boa hoje. Você pode postar o link do grupo aqui, Alisson? Pode postar o link do grupo? Pode postar o link, mas eu não sei se vai... eu não dou conta, não entendo nada. É você que tem que fazer. Acho que aqui não dá para as pessoas entrarem. Me chamem depois no direct que eu mando o link dos dois grupos para vocês. Tá bom, gente? Quero agradecer, viu, a oportunidade, a participação. Vamos continuar firme nessa luta, gente, porque é surreal o que aconteceu nessa prova e a gente precisa, sim, de lutar pelo nosso direito, viu, pelo direito de vocês, né? Vocês que se sentiram injustiçados, busquem o seu direito, reúnam as provas necessárias, né? Porque é isso que é importante, a gente não pode se calar, tá bom? Tá
joia, doutora. Quem precisar fazer, gente, entra lá no grupo que a gente vai orientando em relação à questão dos recursos administrativos. Mas vamos A esperar. Rosângela aí, tá falando que fez recurso e foi indeferido e não corrigiu a questão. Você tem que pegar, né, o espelho dessa prova, baixar. Importante lembrar, tem que baixar o espelho da prova, viu, gente? Quando sair o resultado, baixa o espelho de vocês, pega o resultado e a gente tem que analisar, ver se a possibilidade ou do mandado de segurança ou de uma ação ordinária, tá bom? Isso, perfeito, excelente. E você já sumiu lá do portal, se for exames anteriores, ô Rosângela, é só você mandar um e-mail lá para a FGV, depois eu te mando o endereço de e-mail, eles mandam de novo o teu espelho de prova para poder judicializar, tá bom? Doutora Mislene, mais uma vez, muito obrigado. Deus, foi um prazer. Deus abençoe, tudo de bom para você sempre. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. E ó, aguenta coração, né? É verdade. Até Fica com mais. Deus. Um abraço. Abraço do Beijo. esposo. Tchau, tchau. Ô. Gente, muito obrigado a todos vocês. E daqui a pouquinho sai o resultado aí, coração a mil, e a gente na maior expectativa. Obrigado a todos vocês pela participação. Fiquem todos com Deus e até